As coisas estão complicadas, né? Eu fico vendo os noticiários e os próprios repórteres falam: que mundo é esse que a gente está vivendo? Que mundo é esse? Que geração são essas? Que você não pode olhar para a pessoa, que a pessoa já fica nervosa. O que foi? Nunca viu? Que não pode ouvir o não do pai, da mãe, que não aceita o não, só quer o sim. E aí se rebelam contra os pais, né? Se rebelam contra o professor, contra o amigo, se rebelam. E se rebelam contra Deus. Só não faz as coisas para Deus, porque Deus é Deus e Ele está sentado em seu trono. Mas se rebela com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com aquele que foi o ungido de Deus. É no geral. O que está acontecendo com esse mundo? Não tem mais temor a Deus, não tem mais empatia, não tem mais amor, mas é bíblico. É bíblico. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. E nos últimos dias, além de guerra, fome, peste, seriam pais contra filhos, filhos contra pais. E você ainda não crê que Jesus está voltando? E o que tem acontecido aí, diante dos nossos olhos, através das telinhas da televisão? Então, quando se fala do amor de Deus, da justiça de Deus, as pessoas não querem mais ouvir, não querem mais ouvir, nem ir para a igreja. Porque é vero, é fato, é verdade. Por causa de muitos que estão aí fazendo tudo errado, né? Pregando aquilo que Deus não mandou pregar, e as pessoas estão ficando descrentes. Mas uma coisa eu falo: no dia que o Senhor vier para cada um de nós, Ele vai pedir conta. Ele vai pedir conta. Então, ontem eu vi um noticiário sobre um escândalo dentro da igreja, e eu achei mais escandaloso, sabe o quê? O que eu achei mais escandaloso? Os fiéis. Por onde veio o escândalo? Não só do pastor, que supostamente, que conforme o noticiário, ele tinha uma amante, e os fiéis estavam seguindo ele para saber se era fato. E aí você vai para o culto? Você não vai cultuar a Deus, parece, né? Porque se você foi preparado, já armado que eu falo assim, né? Já estava aqui para lançar no ventilador toda a podridão, supostamente, do homem lá que estava enganando a mulher, segundo ele, né? Os noticiários, o pastor. Então, se o camarada já foi preparado para isso, ele não estava ali se preocupando com o que Deus pensa dele, porque ele também agiu errado. Porque se ele é um servo de Deus, ele poderia chegar lá na direção em particular: olha, nós sabemos que o senhor está fazendo isso, nós vimos. Então o senhor não é apto a ficar diante do púlpito pregando algo que o senhor não vive. No meu entender, eu penso que seria assim. E não gravar e depois jogar nas redes sociais para o mundo que já não quer Deus, para os desengrejados que já não crê. Falar: tá vendo? Por isso que eu não vou para a igreja, por isso que... Para aquele que não conhece a palavra. Falar: então vai lá orar bonitinho, depois faz isso. Cada um vai dar conta de si. Eu penso assim: cada um vai dar conta de si.
Porque a Bíblia diz, ai, por onde vem o escândalo? Deus vai pedir conta de cada um. Então faça a tua parte, você crê em Deus, você é um servo de Deus, zela pelas coisas de Deus. Porque aquele que não está zelando, Deus há de pedir conta. Então, não é assim, envergonhando as coisas de Deus. Porque a pessoa que fez isso também envergonhou. Teve polícia, teve pancadaria dentro de um culto da casa de Deus. E aí sai na boca de quem não conhece a Deus para difamar mais ainda aqueles que não vivem assim. Porque até um dos meus mesmo parentes, você é crente para quê? Não prega mais a cruz. Mas você crê na cruz? Você crê que Jesus morreu por você? Porque quem vai fazer você crer, quem vai te converter, quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo. Nem eu não. Porque eu não consigo nem falar para os meus. Para de agir assim. Deus não quer. Deus está olhando. Vá buscar Deus. Cuida bem dos seus. Dê exemplo. Porque o mundo está assim, né? Hoje as crianças estão fazendo o que na escola? Acabando com, né? Tirando, fazendo aquilo que não deve, né? O que aconteceu lá atrás, o coleguinha com a coleguinha, né? Acabou com a vida dela, né? Os filhos, né? Que nem o adolescente lá, 14 anos. Toda a família. Ontem, a estudante lá, e a estudante daquilo que, para entender as pessoas, fez o que com o pai? Por causa de dinheiro, de herança. A Bíblia nos ensina. Vai ter com a formiga. Quer dizer, você tem que trabalhar. A Bíblia nos ensina. É do suor do seu trabalho para você conquistar o pão de cada dia. O que você almeja ter, você tem que se esforçar em trabalhar. É do seu suor. Falar, olha, eu trabalhei, eu conquistei, eu comprei. Coisa linda. Agora, ceifar com a vida dos outros para ter o que não é seu. Isso é de Deus? Me perdoa. Mas isso não é de Deus. A Bíblia diz, nos últimos dias seriam assim. Jesus está voltando. É lamentável. Devemos orar, pedir a Deus, clamar a Deus, para Ele cuidar. Orar pelos nossos filhos. Orem pelos seus filhos, orem pelos seus netos. Peça a Deus um coração mais contrito. Peça que Deus quebrante teu coração, o coração dos seus filhos, seus netos. Porque eu preciso pedir para que Deus me faça todo dia uma pessoa melhor hoje do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Para que a gente possa prosseguir olhando para Deus e fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que geração é essa que está crescendo com esse egoísmo, com essa maldade? Não aceitando o não. Sabia que Deus fala não para a gente também às vezes? Lá na Bíblia diz que quando o povo estava jejuando, Deus chegou nele, mandou o profeta dizer: que jejum é esse? Você jejua brigando, jejua se agarrando, jejua gritando. Deus não aceita. Então nós devemos compreender que Deus quer um coração quebrantado. E a palavra dele fala assim em 2 Crônicas: se o meu povo, que me chama pelo nome, jejuar, orar, mudar a direção e buscar minha face, eu ouvirei do céu, sararei a terra. Sararei a terra, sararei essa nação, sararei a tua família, a tua parentela, te sararei. Senhor amado, transforma a nossa vida cada dia.